Louvor a Deus, para sempre amém. Sou Pedro Marques, da PMC Católica, e te convido para se inscrever no nosso canal e também nos ajude a divulgar o canal de bênçãos e de graças. E durante este ano vamos fazer essa caminhada belíssima de meditação da Palavra de Deus a cada dia. Também te convido para você adquirir o livro de oração, Oração Prática de Amor a Jesus Cristo. É um livro belíssimo, riquíssimo, dividido em tópicos, e um dos tópicos muito importantes são as orações dos santos padroeiros. Você vai encontrar lá, possivelmente, a oração do seu padroeiro, da sua comunidade ou paróquia, e também o seu santo de devoção. São mais de 60 orações dos santos padroeiros. Você pode adquirir o seu e também presentear alguém. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2026, a igreja faz memória dos santos Saturnino e companheiros, mártires da Abissínia, África. Trata-se de 49 cristãos presos no ano de 304 por terem participado de uma missa dominical. Eles foram torturados, mas nenhum renegou a fé. Interrogado por que havia desobedecido, respondeu: não podemos viver sem celebrar o dia do Senhor. Que esse exemplo hoje para nós seja alimento da nossa fé e da nossa esperança. Meditemos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Marcos capítulo 7, versículo do 24 ao 30. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabaste de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, que evangelho belíssimo, que profundidade. Esse evangelho hoje nos traz e nos faz refletir. O evangelho nos apresenta um dos encontros mais belos e, ao mesmo tempo, mais desafiadores de Jesus. O diálogo com a mulher sírio-fenícia, estando diante de uma estrangeira pagã que se aproxima de Jesus para pedir a libertação de sua filha, possuída por um espírito impuro. Essa mulher não pede para si mesma, mas para sua filha. O sofrimento de uma mãe torna-se público, humilde. Assim aprendamos a força da intercessão. Assim como ela, também nós somos chamados a interceder por nossos filhos, familiares, amigos e por todos aqueles que se recomendam às nossas orações. Nós temos tantas experiências belíssimas, né, de pessoas que pedem a intercessão, que colocamos em oração, né, e assim os grupos de orações, principalmente o Ministério de Intercessão, né, que se dedicam ao menos uma vez por semana, se encontrar e fazer intercessão pela igreja, pelos os outros irmãos, pelas pastorais, pelos serviços. E isso, para a igreja, é uma riqueza muito grande. O próprio Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a intercessão é uma forma elevada de oração, pois nos conforma ao coração misericordioso de Deus. Essa mulher já manifesta esse amor oblativo. Então, nós
também precisamos ser intercessores. Dediquemos mais a esse ministério de intercessão. À primeira vista, a resposta de Jesus parece dura. Vejam só. Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não é bom tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Meu irmão, é importante compreender isso à luz do plano da salvação. Cristo veio primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Deus havia escolhido Israel para preparar a vinda do Messias. Contudo, esse plano nunca foi excludente. A eleição de Israel para que, por meio dele, todas as nações fossem alcançadas. A resposta de Jesus não é uma rejeição, mas uma pedagogia de fé. Ele provoca aquela mulher a dar um passo além. Nós também, muitas vezes, recebemos essa provocação. A gente pede paz, a gente pede paciência, mas Deus manda situações para que a gente experimente isso e a gente aprenda a controlar os nossos impulsos, os nossos desejos, que a gente seja resilientes. Então, isso é a pedagogia da fé que Jesus nos apresenta. A resposta da mulher é extraordinária. Prestemos atenção. Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas que as crianças não deixam cair. E aqui o termo criança, ele também é significativo. Porque as crianças, elas são puras, elas são inocentes. Elas são esperançosas. E Jesus, aqui ele coloca uma situação muito interessante. Ela não reivindica direitos, não exige, não se revolta. Ela se coloca na posição de quem não merece, mas confia na misericórdia. Aqui está o ponto central do Evangelho, a humildade unida à fé. Nós sabemos que os santos, muitos deles já nos disseram, Deus não rejeita um coração humilde. Então Deus acolhe a prece da pessoa humilde. E nós precisamos adentrar também nisso, ser humilde e ter fé. Andar sempre com essas duas coisas juntas. Santo Tomás de Aquino ensina que a humildade é fundamento das virtudes, pois remove o obstáculo do orgulho, que impede a ação de graça, a ação da graça. Essa mulher reconhece sua pequenez, mas confia na grandeza de Cristo. Jesus declara, por causa do que acaba de dizer, pode voltar para casa, o demônio já saiu da tua filha. A fé humilde move o coração de Deus. Repitamos, a fé humilde move o coração de Deus. Este episódio anuncia algo muito importante. A salvação não é exclusiva de um povo. Cristo veio para todos. A Igreja, como ensina o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, número 13, é sinal de instrumento de unidade para todo o gênero humano. A mulher pagã torna-se sinal profético de que o Evangelho ultrapassará as fronteiras de Israel e alcançará todas as nações. Pegamos isso e coloquemos na nossa vida. Quantas vezes desanimamos diante do silêncio de Deus? Quantas vezes nos escandalizamos quando nossas orações não são atendidas imediatamente? Temos a humildade dessa mulher ou queremos impor nossas condições a Deus? Essas indagações, elas são sérias e a gente precisa com sinceridade respondê-las no íntimo do nosso ser. Assim como esta mulher, ela foi humilde, ela foi esperançosa, ela acreditou. Por isso, a graça teve lugar e aconteceu a ação desejada. Que ensinamento tiramos hoje do Evangelho, de forma concreta e direta? Perseverar na oração.
Confiar mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus. Reconhecer que tudo é graça. Aproximar-nos de Cristo com humildade. Aquela mulher voltou para casa e encontrou sua filha curada. Quem persevera na fé nunca volta de mãos vazias. Meu irmão, minha irmã, quando a gente vai a uma celebração, quando a gente vai à Santa Missa, a gente encontra uma situação em que o Cristo eucarístico na comunhão, muitas vezes, é despedaçado. Não sei nem que palavra usar para definir bem, mas as pessoas não têm zelo, as pessoas não têm atenção, carinho para com aquele que é o maior de todos, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que precisa toda a atenção. Uma vez eu estava numa missa ouvindo uma homilia e o padre dizia: quando você vai falar com a autoridade, com o prefeito, ele deu alguns exemplos, né? E aí a pessoa ela vai cedo, ela espera a autoridade chegar, porque ela não quer perder a sua vez. Muitas vezes na missa, na hora da comunhão, o ministro ou o sacerdote vem com as partículas consagradas, vai para o centro da igreja ou da capela e as pessoas às vezes ficam sentadas, acomodadas, levantam uma por uma, com todo assim uma falta de atenção, de zelo. Povo amado de Deus, vamos estar mais atentos, vamos ter mais atenção, vamos ter mais amor. É Deus que se faz pequeno, que se faz presente e quer derramar graças e bênçãos em nossa vida. Aproveitemos cada ocasião. Por isso a gente precisa pensar sempre, na hora de comungar, na Virgem Maria. Como a Virgem Maria, se pudesse comungar, como ela faria? Fazendo essa análise, a gente com certeza vai mudar a nossa postura diante de Jesus. E aqui também a gente chama a atenção para alguns ministros que não têm zelo ao distribuir Jesus, em tocar os objetos sagrados. Nós precisamos, meu povo, ter mais atenção, ter mais carinho com Jesus, ser mais pontual, mais fiel. Que a Virgem Maria, modelo perfeito de humildade e confiança, nos ensine a dizer também: Senhor, eu não sou digno, mas dizei uma palavra e serei salvo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.